Carlos de Aguiar Neto. Ele é historiador e doutor em Direito. Uma nova visão sobre como o Brasil foi descoberto. Essa conversa hoje, essa entrevista, vem a partir de um artigo que ele publicou no jornal Valença Agora, na edição 1050, de 12 a 18 de junho, que o tema é a reabilitação historiográfica do descobrimento do Brasil. Então ele defende uma tese que o Brasil pode ter sido descoberto a partir da nossa região, e ele vai falar que região, que cidade, que local é esse. Doutor Francisco, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Vidalto. Bom dia, Vidalto. Bom dia a todos os ouvintes do programa Ligação Direta. Hoje estou aqui à disposição para poder tirar algumas dúvidas em relação à reabilitação do descobrimento do Brasil. Depois de muitas polêmicas, que tem aí várias outras teses sendo debatidas, tem 4 teses junto a de Porto Seguro, que o Brasil foi descoberto aqui na cidade de Porto Seguro. E tem mais 3 e agora você traz mais uma, né, para fortalecer, aquecer o debate e, de repente, aí ser analisado e julgado também. Qual é a região e o local que você defende que o Brasil pode ter sido descoberto nessa localidade? Bom, antes de adentrar, né, realmente na tese que eu defendo, todos nós conhecemos, estudamos desde cedo, né, que o Brasil foi descoberto em Porto Seguro, né, e existem outras teses também que falam que o Brasil foi descoberto em Pernambuco, uma outra fala do Rio Grande do Norte e uma outra fala de Alagoas. E eu, como bom baiano, né, não deixo a tese sair aqui da Bahia, mas acabo deslocando o fato de Porto Seguro para o nosso Acairu aqui, né? O Morro de São Paulo. Uhum. E aí eu levanto brechas na história. Como é que eu cheguei a esse ponto? Como eu sou historiador, estou sempre com documentos históricos. Alguns fatos que a história do Brasil conta, eles não batem, né? Não batem visto que tempo, local, espaço, dados geológicos, né? Então, através disso, eu fui levantando algumas brechas na história até chegar nesse artigo meu que eu publiquei. Quais são esses pontos que você defende que embasa a sua tese para que você venha publicamente, né, até se posicionar, que é uma responsabilidade muito grande? Isso. Um doutor, historiador, de repente estudou, filho da região e defende essa tese. Quais são esses pontos que você poderia destacar? Bom, existem algumas brechas historiográficas. O seguinte, existia uma determinação do El-Rei de Portugal, Dom Manuel I, que todas as terras achadas além-mar, ou seja, fora de Portugal, deveria ser erguida uma fortificação e erguida uma freguesia. Uma freguesia, para quem não sabe o que é basicamente a igreja local, né? Então, se levanta a questão seguinte, se existe uma ordem do rei de Portugal para se erguer um forte e uma igreja, e diz que Porto Seguro foi o local que foi descoberto, eu fui até Porto Seguro e lá não existe um forte, uma fortificação datada da época de 1500. Então, assim, eles não iam descumprir uma ordem do El-Rei de Portugal. Aí você pode me dizer, não, professor, lá em Porto Seguro tem um forte. Lá tem o chamado Fortim, que é do século XVIII, né, de 1759, não é de 1500. Então, uma das brechas seria essa. A segunda brecha interessante é que diz que o Brasil foi descoberto em Porto Seguro e os barcos, quando chegaram, os navios, né, as naus, avistaram o Monte Pascoal. A gente estuda isso na escola. Só que aí, entrevistando o capitão da Marinha Mercante, ele relata que o Monte Pascoal é deverasmente baixo, não chega nem a ser um monte. E de fora do Oceano Atlântico não dá para ver o Monte Pascoal, né? A carta de Perival de Caminha descreve um monte arredondado, o Monte Pascoal nem pico tem. Então se levanta uma questão seguinte, bom, se o Monte Pascoal tem 536 metros de altura e a nossa Serra do Abiá tem 1.300 metros de altura, se você sai de Portugal, da Europa, vamos para o mapa mundi, você sai de Portugal, Espanha, passa na frente da Serra do Abiá e não vê. E só vai avistar um Monte Pascoal, que é muito mais baixo, que do Oceano Atlântico não dá para ver. É uma outra brecha a se abrir na história. Um outro ponto muito interessante é que se o Monte Pascoal foi visto em Porto Seguro, teria que adentrar a Baía de Porto Seguro, porque a própria Marinha Mercante disse que não dá para ver o Monte Pascoal do Oceano Atlântico. Para adentrar a Baía de Porto Seguro, quem esteve em Porto Seguro conhece que lá é todo fechado de arrecife, são aquelas pedras. Então eu entrevistei um geólogo, o geólogo me disse que, eu perguntei se já existia pedra no ano de 1500, porque uma nau de 40 metros
um navio de 40 metros, e as caravelas, que eram menores, de 25 metros, não adentrariam nunca a Baía de Porto Seguro com aquelas pedras. E o geólogo me falou que a formação rochosa de Porto Seguro é de 7.000 anos atrás. Então já existia pedra, tanto em Porto Seguro quanto na Coroa Vermelha. Então essas naus e caravelas não adentraram a Baía de Porto Seguro para visualizar o Monte Pascoal, que só é visto de dentro da Baía de Porto Seguro. E a nossa Serra do Abiá até hoje é usada pelos pescadores aqui da região para poder servir como marco, quando eles pescam de arrastão, né, para poder, eles do alto mar, eles avistam a Serra do Abiá para poder fazer a volta na lama para poder pescar camarão. Então são pequenas brechas que levam, né, a crer que a história do Brasil ela não foi contada de forma correta, né? E uma outra coisa interessante é que a Carta de Pero Vaz de Caminha fala sobre um monte, né, um monte avermelhado, de cor vermelha e com pico alto. E aí nos remete a nossa Praia da Argila, ali do Morro de São Paulo, né? Que se você for para Itaparica, se você olhar até de Salvador, você consegue ver o Morro de São Paulo com aquele desenho avermelhado, né? Que é a chamada Falésias de Arenito Erodido, que já existe há vários séculos. Então, uma coisa interessante também na Carta de Pero Vaz de Caminha, que diz que foi visto essa falésia com o Monte Avermelhado, e também foi chegado até um rio, onde Martim Afonso, com seu irmão chamado Pero Lopes, ele descreve que foi visto como se fosse um lago, como se fosse um rio, né? A desembocadura de um rio. E Pero Lopes cita, que à noite ele desce, né? Ele desce da nau e chega até a boca do rio de Tinharé. Então, a nossa região aqui, ela se subsume, se enquadra mais ou menos ao que está na Carta de Pero Vaz de Caminha, que fala de uma montanha avermelhada, nós temos, né? Que é a falésia ali, que é a Praia da Argila, e temos o rio, que é a boca do rio Tinharé. Então, são pedaços históricos que, quando nós juntamos, nós cremos que seria praticamente impossível os portugueses ter passado aqui em frente à nossa Serra do Abiá, o Morro de São Paulo, não visto a Serra do Abiá, não visto o Morro de São Paulo, né? E rumado mais ao sul, não viu também Ilhéus e somente parou em Porto Seguro. E aí você deve me perguntar, né? Dizer assim, e por que então, né, a história não foi contada da forma correta? Aí nós lançamos aí no nosso artigo, tem duas explicações. Tem uma explicação econômica e uma explicação antropológica. A explicação antropológica é que, quando aqui chegaram os portugueses, se bateram com os nossos índios aimorés, índios comedores de carne humana, índios antropófagos, que comiam carne humana. Eles prendiam o pessoal e cozinhavam a carne e comia a carne praticamente defumada. E, chegando aqui nas terras de Valença, 2 índios tapuias, eles matavam uma expedição com 10 portugueses. Então, decidiram rumar mais ao sul. Chegando lá em Porto Seguro, eles encontraram os índios pataxós, mas menos rebeldes, né? E menos violentos, e uma outra parte dos índios tupiniquins, que aí fizeram amizades e colocaram os mesmos para poder colher o Ibirapitanga, né? Derrubar o Ibirapitanga, que é o conhecido pau-brasil, chamado pau de tinta, né? Então, são pontos específicos, existem outras versões, mas claro que, como um bom baiano e um bom cairuense e valenciano, a gente tem que puxar a brasa para a nossa sardinha, já que existe todas essas brechas históricas. Fortalecer e potenciar um pouco mais. E botando um pouquinho mais de pimenta nessa fogueira, eu trago aí que é comprovadamente que as primeiras cabeças de gado do Brasil chegou na Ponta do Curral. E se também chegou na Ponta do Curral é porque existia aqui a familiaridade, né, com o trânsito, o porto, né, a questão a ida e vinda, e ter escolhido aqui para desembarcar aqui as primeiras cabeças de gado, como é conhecido essa história. Esse ponto também vem para aquecer, apimentar um pouquinho mais, não é isso, Francisco? Isso, perfeito. Sebastião de Pontes, que foi o fundador de Valença, né? Ele chega tempos depois e ele era dono ali da fazenda, que hoje é Ponta do Curral, por isso que é o nome Ponta do Curral, porque ele traz as primeiras cabeças de gado vacum, da raça vacum, para aqui, para a Bahia, e desembarca ali, na Ponta do Curral, pelo fato da península, né? A atracagem ser melhor, e esse tipo de gado foi
difundido aqui na nossa região. Interessante. E daqui o gado povoou o Brasil a partir de Valença, né? E por que, no caso, você também, que subsídios, né, você traz argumentando que a edificação religiosa de Morro de São Paulo tem a ver com essa época e aí valida, né, com propriedade a sua tese? Bom, os fatos históricos, né? Quando a gente pensa em erguer uma igreja ou erguer uma fortificação, ela não acontece da noite para o dia. Você estava falando aí da ponte de Itaparica, ela vai levar 5 anos com toda a tecnologia que tem hoje. Né? Uhum. Então, assim, naquela época, para fazer uma fortificação, o Morro de São Paulo é uma das fortificações mais antigas e mais extensas do Brasil. Lembra que eu falei que Porto Seguro tem um fortinho, mas o fortinho é de 1750. Uhum. O Morro de São Paulo, os documentos históricos dizem que a fortificação só ficou pronta em 1570, 1580. Mas uma fortificação daquele tamanho, se ficou pronta em 1570, ela começou a ser construída muito tempo antes. Então, justamente a brecha histórica é que, quando os portugueses chegavam em um local, eles não construíam da noite para o dia a fortificação. Eles faziam primeiro uma etapa pequena, a fortificação não era de pedra, né? Então, eles começavam a construir e essa fortificação demorava um tempo, um lapso temporal muito grande. Então, se leva justamente essa questão que, pelo fato da fortificação, a fortaleza do Tapirandu, do Morro de São Paulo, ela ser uma das mais extensas e mais antigas, ela teria sido começada a sua construção bem antes de 1570, né? E simplesmente todas as baterias, que são 3 fortificações em uma, a fortaleza do Morro de São Paulo. Uhum. Então foi feita primeiro o Forte Conceição, depois a bateria São Luís, depois a outra bateria. Então, o que se levanta na questão é que poderia ter sido feita a primeira fortificação nessa época que os portugueses aqui chegaram e depois rumaram ao sul, visto que se bateram com os índios tapuias comedores de carne humana. Então tem uma série de subsídios aí. Você conhece algum material que foi achado em Morro de São Paulo que venha também fortalecer, né, fortalecer e edificar essa sua tese? Todo o material do Morro de São Paulo histórico que é achado é basicamente da época da colonização do Brasil, né? Uhum. Então, assim, quando eu falo de história do Brasil, eu sempre digo para meus alunos que, ao invés de a gente tentar entender a história do Brasil longe, nós temos que entender a história do Brasil aqui, porque Dom Pedro I andou aqui, Dom Pedro II andou aqui, né? Os grandes navegadores, a própria Ponta dos Castellanos ali já ressalta isso, né? Eram navios espanhóis, eram portugueses, eram ingleses, andavam aqui pela a nossa região. Bem antes do próprio descobrimento, Vicente Anes de Pizon, ele era um navegador que participou do descobrimento da América, junto com Cristóvão Colombo, ele já andava por aqui. Então, não foi em 1500 que chegou um navio aqui, como conta a história, que encontrou o Brasil. Já existiam relatos de navegadores que já passavam por aqui. Então, tem uma outra parte historiográfica que diz que Portugal vem somente tomar posse do que já praticamente sabia que existia, né? A versão de Vicente Anes de Pizon é interessante. É um espanhol que ele chega em Pernambuco, tem uma outra versão, né? Chega em Pernambuco, e lá ele identifica que as terras já eram de Portugal. Então ele sobe mais ao norte e se perde e entra no rio Amazonas, achando que era o mar. Né? O encontro do mar com o rio faz aquela tribulação como tem ali no Galeão, né? Entre o Galeão chegando aqui na boca do rio. E aí quando ele joga um balde, que ele puxa o balde, que ele prova a água, ele vê que a água é doce. Aí ele dá o nome ao rio Amazonas de Dulcimar. Tem até uma barraca aqui no Guaibim com esse nome, Dulcimar, Mar Doce, né? Então tem outra versão que diz que 26 de janeiro de 1500, Vicente Anes de Pizon chega 3 meses antes da Armada de Cabral, só que ele se perde e entra no rio Amazonas. Aí, Neto, qual é a tese que está certa? Bom, na historiografia nós trabalhamos com indícios. Então, uma tese ela não derruba a outra. Então, são fatos históricos pesquisados que levam a crer. Então, não existe uma tese correta. Né? Você pode amanhã ou depois descobrir outros indícios que levem a crer outro lugar. Quer ver um exemplo interessante? Fala-se que a primeira missa no Brasil foi rezada na Coroa Vermelha, em Porto Seguro. Eu tive em Porto Seguro e a Coroa Vermelha ela fica a 24 quilômetros de Porto Seguro. Então a história não bate você chegar em Porto Seguro, adentrar uma baía cheia de pedra, que não adentraria com uma nau e uma caravela grande, e de repente você desce em Porto Seguro e vem andando 24 quilômetros pelo meio do mato, com onça, com índio, né, com as intempéries, para rezar uma missa em uma praia. A Coroa Vermelha é uma praia também que é cheia de pedra. Barco não entra.
Logo na chegada, uma missa com essa distância. Então você não ia, você ia rezar a missa, ia celebrar a missa no local que você parou. Você não ia andar 24. É mais do que daqui de Valença para o Guaibim. Uhum. Você andar com todo o aparato sem conhecer para rezar uma missa em um local que você não sabia que nem existia. Então são brechas históricas que não batem. O interessante também é que aqui foi construída a primeira fábrica têxtil do Brasil. E quando foi construído, Dom Pedro II também esteve aqui. E existe uma pintura, eu vi essa foto, né, pintada a óleo, feita por Dom Pedro II, que o posicionamento